Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje com o título A Salvação Vem pelos Judeus é abordando o comentário do José Augusto Machado, que ele expôs o comentário no vídeo que eu fiz acerca da adoração, adorar em espírito e em verdade, baseado no texto de João 4, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Ele expõe um comentário da seguinte forma: mas você é um tolo mesmo, né, cara? Você usa a passagem da mulher samaritana como exemplo e não entendeu o ponto. O que foi que Jesus disse à mulher samaritana? Ele questiona, ele coloca de forma interrogativa. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, verso 22 e 24. Jesus disse que a verdadeira adoração eram os judeus que praticavam e que a adoração da mulher samaritana era errada. Ele disse: vocês adoram o que não sabem. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos. Mas se só os judeus praticavam a adoração verdadeira, então os samaritanos praticavam a religião falsa. Adorar a Deus em verdade significa simplesmente adorar na verdade, sem mentiras. Não se pode adorar a Deus com mentiras. A doutrina sobre Deus deve ser verdadeira. Era só isso que Jesus tinha em mente. Por exemplo, adorar a Deus numa trinda, aqui deve ser trindade, certo? Porque ele deixou diversos erros, ortográficos e digitação. Então eu fiz algumas correções. E aqui numa trinda, vamos entender como trindade. É mentira, porque Deus não é uma trindade, entendeu? E você inventa 1001 coisa sinistra para mudar o texto. Ele expôs o comentário dele no vídeo que eu fiz, falando que eu inventei coisas. Não, eu apenas expus o meu ponto de vista sobre o que é adorar em espírito e em verdade. Certo? Se eu fosse um cristão, se eu fosse um religioso, esse seria meu ponto de vista. E muitos dos amigos que comentam aqui no canal concordaram com o meu ponto de vista, que é um ponto de vista baseado dentro do contexto de João 4, onde Jesus cita a questão de localidades, que não chegará ao tempo que não é nesse monte, nem em Jerusalém, nem em tal lugar, em espírito e em verdade. Ou seja, adorar em espírito é independentemente do local onde a pessoa esteja. E em verdade é na sinceridade. Mas aqui ele me acusou que eu alterei os pontos, inventei coisas, enfim. Eu não tenho por que fazer isso porque eu não sou religioso. Eu teria que inventar coisas se eu fosse um religioso e quisesse defender a Bíblia, a palavra de Deus, como algo inerrante, perfeito, infalível, o que não é o caso, muito pelo contrário. Aqui eu exponho a realidade nua e crua. Eu analiso o texto de forma cética, séria e racional, certo? Mas você, meu caro amigo José, religioso, sabidão, esperto, que desafia, que fala que tem a verdade, que eu sou ilógico e racional, embora eu não conheça bem da qual das milhares de vertentes religiosas você faz parte, no caso, se você for um cristão, como você cita Jesus como uma figura de respeito, baseado dentro da Bíblia, isso dá a entender que você é um cristão, ou enfim, ou faz parte do judaísmo nazareno. Você diz sobre a questão de que a salvação vem pelos judeus. E a Bíblia, o Evangelho de João confirma isso, e todos os cristãos confirmam que a salvação vem por intermédio dos judeus. Aí que mora uma questão muito problemática para a fé cristã. Porque os cristãos acreditam que Jesus é o Messias. O Messias, o Salvador. Então, seja, se a salvação vem dos judeus, por que os judeus não reconhecem esse personagem de Jesus Cristo, Yeshua, Yahushua, Yahya, enfim, dá o nome que quiser, como o Messias aguardado? Se os judeus eles praticavam a verdadeira adoração, se os judeus sabiam adorar de forma correta, e eles afirmavam, eles aguardavam ali naquele período o Salvador, o Messias, o ungido, que viria a libertar a nação de Israel, que expulsaria o domínio estrangeiro, que ali no caso eles estavam sendo dominados pelos romanos,
e traria o reino de prosperidade, o reino traria a junção novamente ao reino de Israel e herdaria o trono de Davi, por que eles, no caso, se eles sabiam, se os judeus, eles sabiam praticar a verdadeira adoração, se eles eram detentores da religião verdadeira, se eles afirmam que Jesus não é o Messias, por que existe cristão? Por que você cita Jesus? Qual que é o seu ponto de vista sobre Jesus? Se você afirma que Jesus é o Messias, essa ideia de Messias, do Messias, do Salvador, dentro do judaísmo, não tem relação nenhuma com livrar uma pessoa do inferno, como os cristãos, principalmente os evangélicos, afirmam. Isso daí é uma ideia que vem de forma muito posterior, essa ideia de salvação da alma, né? da ideia da alma imortal, sendo que judeu não acredita em alma imortal. Essa ideia de céu e inferno que vem da mitologia grega, né? Um céu em cima, onde as pessoas viriam um reino em cima e outro local embaixo. O lugar em cima é legal para morar, o lugar embaixo é um lugar ruim, certo? Essas ideias vêm muito posterior e foram inventadas pela igreja, pelo cristianismo, pela religião cristã. Esse personagem Jesus da Bíblia, se ele existiu, ele não deixou nada escrito, certo? Tudo que ele fala ali colocaram na boca dele. O próprio Jesus não deixou nada escrito. É uma pena, né? Eu mesmo, se eu fosse discípulo de Jesus ali na época, eu ia falar: Senhor, quer uma dica? Deixa uma coisa escrita, tá? Pelo Senhor mesmo, e que forma que ninguém, com o seu poder maravilhoso e tremendo, não permita que ninguém adultere e manipule isso. Porque se o Senhor não deixar nada escrito, o Senhor vai morrer, vai ressuscitar e vai lá em cima para o céu, vai dar merda, hein? Não vai dar certo. Enfim, eu ia deixar esse conselho para Jesus. E provavelmente Jesus, como Deus, ele fala: filho, você tem razão, realmente é melhor eu deixar alguma coisa escrita pelos meus próprios, né, pelas minhas próprias mãos, para que mais para frente a igreja não invente coisa. Mas não, enfim, Jesus não fez isso e está aí o resultado de 2000 anos de história de cristianismo. Divisões, separações, cada um quer tomar uma suposta visão de ver como uma verdade absoluta. Enfim, muita gente já morreu por causa disso. Isso atrasa, né? Dá um atraso. Uma nação, quanto mais religiosa ela geralmente mais atrasada ela vai ser. O Brasil mesmo é um país que quase 90% da população é cristã e está uma porcaria em termos de corrupção, em termos de cultura, enfim. Então, ou seja, é uma coisa que Jesus deveria ter feito, né? Mas enfim, esse Jesus da Bíblia provavelmente ele não existiu. Mas se você, meu amigo José, acredita nesse Jesus, e se você afirma que a salvação vem pelos judeus e que os judeus praticavam a verdadeira adoração, você deve saber que os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Eles afirmam que Jesus é uma sabotagem. Ou você não sabe disso? Ou você nunca estudou judaísmo sério? Eu não estou falando do judaísmo nazareno aí, esse judaísmo messiânico. Isso aí não é judaísmo sério. Eu estou falando de judaísmo sério, certo? Um judeu que tem uma Bíblia hebraica, ortodoxo, ou um judaísmo tradicional. Eles alegam que Jesus é uma sabotagem. Já que o Império Romano não conseguiu tirar a fé dos judeus, então vamos sabotá-la. Como vamos sabotá-la? Criando um Messias. Foi o que Jesus é uma coisa criada, é um Messias criado. E eu consigo provar isso dentro do próprio evangelho feito pela igreja, manipulado pela igreja. Lucas 1, verso 34, no diálogo de Jesus, do anjo Gabriel com a Maria. O anjo ele faz uma promessa para Maria na qual nunca se cumpriu, que Maria iria gerar, né, o Jesus, o Messias, o Salvador, que Jesus seria uma pessoa grande, um homem grande, né, ou seja, uma pessoa de renome, e que Deus estaria com ele e que ele iria herdar o trono de Davi e o seu reino não teria fim. Aonde que isso aconteceu? Isso nunca aconteceu. João 14, verso 12. Jesus diz que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez, realizou, e outras maiores faria. Cadê que você, com a idade que você tem, você parece que num comentário citou aí que já tem em torno de 50 anos. Independentemente da idade que você tenha e que outras pessoas tenham, tanto os amigos irreligiosos que acompanham o canal, quanto aos amigos religiosos, quando que você conheceu alguém que realizou as obras que Jesus realizou?
tais como curar cego, andar sobre as águas, multiplicar alimento, ressuscitar mortos. Quando eu falo de ressuscitar mortos, não é pessoa que ficou num estado de quase morte ou em coma. Eu estou falando de uma pessoa que já estava ali para ser enterrada, ou mesmo uma pessoa que já estava ali em estado de decomposição, uma pessoa ir lá, determinar no nome de Jesus e trazer aquela pessoa em vida novamente. Quando que você conheceu alguém? Ou então, melhor ainda, se você é cristão, por que você não consegue realizar tais feitos? Então, ou seja, se a salvação vem pelos judeus, os judeus praticam a adoração certa, os judeus estão certos, então o cristão está errado. Por quê? Porque o cristão fala que Jesus é o Messias, e os judeus eles têm base dentro das escrituras deles e argumentos lógicos, racionais e concretos para afirmar que Jesus não é o Messias aguardado por eles. E inclusive pelo próprio Novo Testamento, que é uma coisa criada, uma coisa inventada pelo cristianismo, ali fica claro, traz sinais claros de que Jesus ele não é o Messias, embora o texto ali reconheça Jesus como Messias. Porque essa ideia de Messias seria um personagem político, um representante político que iria restaurar o reino da nação de Israel, expulsando o domínio estrangeiro e herdando o trono do rei Davi, coisa que Jesus em 2000 anos ainda não fez e não vai realizar, não vai fazer. Porque é uma coisa criada, é uma coisa inventada. Qualquer pessoa que estudar a teologia séria, a teologia baseada dentro da historicidade, dentro da arqueologia, ela vai perceber isso, certo? Que Jesus é uma coisa criada, é uma coisa inventada. Aí, mudaram o sentido da palavra Messias para um salvador espiritual. Salvador da alma. Jesus é meu salvador, ou seja, se eu morrer agora eu não vou para o inferno, eu vou para o céu porque Jesus é meu salvador. Outra mentira também, criada pela igreja, porque os judeus não têm essa ideia de salvação de alma, porque os judeus não creem em alma imortal, certo? Essa ideia de alma imortal entrou no cristianismo por intermédio de outras culturas e não pelo judaísmo. Então, ou seja, mais uma mentira. E outra, essa questão de salvação, tá? Os judeus, quando você vê no Evangelho o termo vida eterna, isso não se refere à salvação de alma para o céu. Vida eterna é que algumas facções do judaísmo, como por exemplo os fariseus naquele período, acreditavam que a vida eterna seria uma vida onde determinados grupos de pessoas que cumprissem requisitos básicos poderiam herdar a vida eterna nesse mundo mesmo, certo? E que o reino de Deus, enfim, por intermédio do Messias, ele iria controlar todo mundo, estabelecendo a paz, estabelecendo as normas apropriadas de boa vivência, né, nessa terra por intermédio do Deus dos judeus, do Deus hebreu. Mas a ideia principal de que o ponto que o nosso amigo aqui, José Augusto, erra é justamente nisso. Se os judeus eles praticavam a adoração certa, obviamente eles também tinham a religião certa, né? A forma de se ligar a esse Deus era a correta. Logo que, se os judeus não reconhecem Jesus como Messias, obviamente o cristianismo está errado. Se o cristianismo está errado, não tem o porquê eu defender a ideia do personagem de Jesus. Porque os próprios judeus que praticavam a adoração certa, os próprios judeus que eles tinham a religião certa, eles não reconhecem Jesus como Messias, e sim como uma sabotagem criada por Roma. E não só o Jesus romano, a ideia de Yeshua, Hamashia também é equivalente, porque nenhum desses personagens que não passaram de meros candidatos a Messias naquele período, cumpriu os requisitos que aguardados dentro das profecias judaicas. Então, ou seja, meu caro, eu não invento texto, eu aqui faço meus vídeos baseado dentro da historicidade, dentro de uma crítica histórica, dentro do ponto de história, dentro de uma racionalidade, certo? Com fundamentos. Eu não tenho aqui interesse de defender judaísmo nem denegrir cristianismo, mesmo porque eu também não sou judeu. Mas antes de criticar algo, se eu critico o cristianismo, eu critico com base, porque eu conheço, eu já fui cristão. Para mim falar do judaísmo, eu tive que estudar o judaísmo. Para mim falar do islamismo, eu tive que estudar o islamismo. Para mim falar de descrença, de ceticismo, de ateísmo, é porque eu tive que estudar esse campo, né, filosófico do ateísmo, da descrença e do ceticismo, na qual eu hoje em dia estou inserido, na qual hoje em dia eu faço parte. Então, ou seja, mais uma vez eu vou fechar o vídeo falando, você mexeu com a pessoa errada, certo? Perante esse vídeo, mais uma vez, provavelmente, se você tentar contra-argumentar, você vai tentar argumentar da forma que você fez nos outros vídeos, de forma falaciosa, tentando me acusar de algo que eu não faço, que é inventar coisa. Acho que quem está inventando coisa aqui é você.
E também, só para finalizar, um abraço ao amigo Valdenir Félix e ao Alex Boaventura, que debateram, né, em comentários com o José Augusto e fizeram excelentes abordagens referente às posições do José Augusto. Forte abraço a todos, paz.